Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca sobre português, gramática, é o preparatório para o Enem, o seu estudo também para o ensino médio como um todo, claro, e a gente fala do acento grave, ou seja, a crase, e os casos obrigatórios da crase. Vamos lá. Quando o verbo anterior exige preposição e a palavra seguinte é feminina, é preciso usar a crase. Um exemplo para vocês. A professora adaptou-se à turma. Esse à turma exige crase. Outro exemplo, vamos lá. Quando o verbo anterior exige a preposição e a palavra seguinte é um artigo feminino, as, a, um dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, é preciso usar a crase. Por exemplo, ele referiu-se àquela cidade. Nesse caso, tem a crase no aquela. Ele não fez referência àquilo. Tem crase aí também. Nós não chegaremos àquela reunião pontualmente. Aquela reunião, aquela tem crase também. Outra situação, quando o verbo anterior exige a preposição e a palavra seguinte é um pronome possessivo com substantivo feminino ou então oculto, é preciso usar a crase. Ele dirigiu a palavra à secretária do diretor. Tem crase em a secretária. Ele dirigiu-se àquela sorveteria. Tem a crase no aquela também. Diante das locuções adverbiais e substantivos femininos que estão no plural, também a gente usa crase. Dois exemplos. O enigma ficou às claras. Tem crase aí. O segredo ficou às vistas de todos. Tem crase aqui também. Seguindo em frente, mais exemplos de casos obrigatórios da crase. Diante de um numeral seguido pela palavra hora, mesmo que essa palavra esteja subentendida, é preciso usar a crase. Eles chegaram às 6. Mesmo que não tenha hora aí, precisa usar a crase. Ou então, às 8, o despertador tocava. Mesmo que não tenha às 8 horas, não tem problema. Às 8, tem que usar a crase. Diante do vocábulo moda, do vocábulo maneira, mesmo que esses vocábulos estejam subentendidos, também tem que usar a crase. Por exemplo, pela manhã, ele trajava-se à francesa. É como se fosse a moda francesa, mas não tem moda aí, tá subentendido. A francesa tem crase. Depois que os verbos que exigem preposição e antes dos nomes de lugares que aceitam a como artigo, também tem crase. Eu vou explicar isso melhor, um pouco confuso. Por exemplo, se eu falo que vou à França, nesse caso, tem crase. A França, porque a França aceita o artigo a anterior. Então, nesse caso, a França. Seguindo em frente, eu vou falar algumas frases aqui para a gente recapitular sobre o uso facultativo da crase. Por exemplo, nesse caso aqui, Marina sabe cozinhar a ou a francesa. Marina, desculpa, eu vou repetir esse exemplo. Marina sabe cozinhar a francesa. A francesa. Nesse caso, a francesa, ele é facultativo ou não? Com crase. Nesse caso, não é facultativo. É preciso usar a crase, a francesa. Outro exemplo. Ele vai viajar às 8 horas. Às 8 horas. Precisa de crase, porque a gente está falando de numeral. Então, é obrigatório o uso da crase. Mais alguns exemplos de uso facultativo da crase. Quando a gente usa o nome próprio. Dei chicletes à Joana. Pode ser a Joana com crase, como pode ser a Joana sem crase. Agora, se a gente vai falar da Ivete Sangalo, dei chicletes a Ivete Sangalo. Nesse caso, não tem crase, porque é um nome já de alguém famoso, alguém conhecido. Então, nesse caso, não usa a crase.
Vou falar mais um exemplo aqui do uso facultativo, quando não é facultativo. Ela foi embora às 9. Nesse caso, não é facultativo, tem que usar a crase. Bom, então, esse capítulo sobre o acento grave, os casos obrigatórios e os casos facultativos da crase vai ficando por aqui. Continue acompanhando que a gente fala de mais acentuação e mais gramática como um todo. Obrigada e curta a Sêneca já nas redes sociais. Até a próxima!